Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Marques, da disciplina de Física, e estamos aí em mais uma semana. Essa é a semana de número 24, não, 26, tá? Semana passada trabalhamos a semana 25 e vamos dar continuidade aí aos nossos estudos. Então, bem, semana passada nós começamos a estudar o conteúdo intitulado Trabalho e Energia. Tá? Não, trabalho e potência, né? Eu falei que este seria um conteúdo preliminar para depois a gente introduzir a parte de energia, tá? Que é a parte, assim, digamos assim, mais fundamental, mas que precisa ser toda embasada nessa parte de trabalho. Então, hoje eu vou apresentar para vocês aqui, tá, o trabalho de uma força que é muito importante. Tá certo? Que a força-peso. Bem, a força-peso digo eu, sem medo de errar, que, digamos assim, é a força que todos nós, tá, estamos submetidos. Tá? Todos nós temos uma força-peso, tá? Que seria justamente a força, que é a força na qual a Terra nos atrai para o seu centro. Tá? Então, bem, vamos lá. Vamos analisar aqui a seguinte situação. Tá? Pessoal, aqui nós temos uma bolinha. Essa bolinha aqui, ela está em uma rampa, tá? Isso aqui é uma rampa, essa rampa aqui ela tem uma altura h, e sobre ela atuam aqui, né, a força-peso, tá certo? Atua aqui sobre ela a força-peso, que é uma força que é sempre vertical para baixo, tá certo? Força-peso sempre vertical para baixo. Pois bem, essa bolinha ela vai deslocar aqui, ó, sobre essa rampa até chegar aqui no ponto final, né? Até chegar aqui no seu ponto final, que é aqui. Pronto, vamos supor o seguinte, vamos supor que ela sai com velocidade zero, né? Uma velocidade inicial igual a zero, e chega aqui com uma velocidade final diferente de zero, tá? Isso aqui, esses valores de velocidades é que não importam para nós. Tá? O que importa é saber que ela partiu do repouso e ganhou velocidade. Pois bem, o deslocamento dessa bolinha é esse deslocamento aqui, ó, tá? O deslocamento dela, como ela saiu desse ponto, então aqui, ó, aqui nós temos o vetor deslocamento. Tá? Pronto. Esse aqui, ó, é o vetor deslocamento da bolinha. A bolinha ela foi deslocada. Pois bem, então nós vimos na aula passada que o trabalho, né? O trabalho ele é dado pela força vezes o deslocamento vezes o cosseno entre esses dois vetores, né? O vetor força e o vetor deslocamento. Nesse caso aqui, a força, né, é justamente o peso. A força-peso, vezes o deslocamento. O deslocamento aqui é essa distância d. Então, vezes d. Esse ângulo aqui entre a força e o deslocamento é esse ângulo θ aqui, tá? Eu vou chamá-lo justamente de θ. Então, esse aqui vai ser d vezes cosseno de θ. Pois bem, pronto. Agora, eu quero que você analise a seguinte coisa, tá? Vamos pegar essa rampa aqui, tá? E vamos redesenhá-la aqui embaixo. Então, o que nós temos é essa rampa aqui, ó, tá? Só que agora eu vou preencher isso aqui, tá? Eu vou formar o triângulo. Aí a nossa rampa, né? Nós sabemos que essa distância aqui é a distância d, tá certo? Nós sabemos que isso aqui é a distância h, vale h. E isso aqui é justamente o cosseno, tá? O cosseno não, o ângulo θ, que é justamente o mesmo ângulo de abertura entre a força-peso e o deslocamento. Tudo bem? Pronto. Se nós fizermos aqui, ó, aquela relação, tá? Aquela relação de cosseno de θ, tá? O que é o cosseno de θ? Cosseno de θ
é igual o cateto, tá? O cateto adjacente, que é o valor de H, é H, dividido pela hipotenusa do triângulo, que é D. Tá? Pronto. De maneira que isso aqui nós podemos reescrever da seguinte forma. Tá? Só passar esse D multiplicando aqui, nós chegamos à conclusão que H é igual a D vezes cosseno de θ. Tá? D vezes cosseno de θ. Portanto, nós podemos pegar esse D cosseno de θ e substituir pelo H. Tá? Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar que o trabalho é igual ao peso vezes o H. Tá? Só que a força-peso, nós vimos aí em aulas passadas, que ela é dada pela massa da bolinha vezes a gravidade. Tá? Então, esse P aqui, nós podemos substituir por mg. Então, esse aqui vai ficar como mg vezes h. Isso aqui, pessoal, é justamente o trabalho da força-peso. Tá? Isso aqui, ó, é o trabalho da força-peso. Trabalho da força-peso. Pronto. Se você observar, veja só, esse trabalho ele depende da massa da bolinha, tá? Em questão. Aqui a gente está supondo que não varia. Depende da aceleração da gravidade, tá? Que também é uma grandeza que não varia, tá? A gente está supondo que é uma distância suficientemente pequena, uma altura suficientemente pequena para que não haja nenhuma variação no G. E tem esse H, né? Esse H é simplesmente o quê? É simplesmente a diferença de altura entre o ponto inicial, que aqui podemos chamar de A, e o ponto final, que aqui podemos chamar de B, tá certo? Ou seja, esse trabalho só depende da altura, tá? Ele não depende do caminho, se você observar. Tá? Não importa se essa bolinha ela percorre uma trajetória sobre o plano, tá? Ou se, por exemplo, ela, digamos assim, ela faz uma trajetória assim, digamos que essa trajetória aqui, digamos que seja possível, tá? Digamos que seja possível, e de fato é possível se houver aplicação de outras forças. Ela pode fazer uma trajetória dessa maneira. No entanto, o trabalho da força-peso sempre vai ser o mesmo, tá? Sempre vai ser o mesmo. Então, supondo aqui, ó, a seguinte situação. Imagine que eu tenho aqui um ponto inicial, tá? Um ponto inicial, e aqui eu tenho um ponto final, tá? Pronto. A diferença digamos assim, de altura, tá? Entre esses dois pontos é h. Tá? H é a diferença de altura entre esses dois pontos. Então, nós podemos dizer que entre o ponto inicial e o ponto final, nós temos aqui uma diferença de altura h. Tá certo? Uma diferença de altura aqui h. Pronto, perfeito. Agora, imagine o seguinte. Imagine que um determinado objeto ele percorre essa trajetória aqui, ó, para sair do ponto, ele percorre essa trajetória aqui, ó, para sair do ponto inicial até o ponto final, tá? Essa é a trajetória 1. Suponha que esse mesmo objeto ele fez um outro percurso, digamos que ele fez essa trajetória aqui, ó. Tá? Podemos chamar essa trajetória aqui de 2. Digamos mais uma vez que ele fez outro percurso, essa trajetória aqui, ó. Podemos chamar essa trajetória aqui de 3. A questão é o seguinte: qualquer que seja o objeto que esteja no ponto inicial, tá? Neste ponto inicial, e saia deste ponto inicial para o ponto final, por qualquer trajetória que seja, tá? O trabalho da força-peso não vai depender da trajetória. Ou seja, ele sempre vai ser dado pelo quê?
ele sempre será dado pela a massa do objeto, tá? A massa do objeto vezes a gravidade vezes essa diferença de nível, essa diferença de altura. Então, esse trabalho ele independe da trajetória, tá certo? Independe da trajetória. Então, não importa qual seja a trajetória percorrida aqui, ó, por este objeto, certo? Trabalho da força-peso, lembrando que a força-peso é sempre vertical para baixo, tá? Esse trabalho ele será sempre dado por esta expressão aqui. Tudo bem? Pronto. Aí aqui tem um detalhe, tá? Esse trabalho ele pode ser negativo e pode ser positivo. Então, vamos aqui para o próximo quadro para a gente entender isso aqui melhor. Deixa eu anexar aqui deixa eu carregar uma figura aqui para vocês entenderem. Estamos aqui na semana 26, primeiro ano. Vamos pegar aqui essa figura aqui. Ó. Pronto, observe aqui o seguinte. Foi mal, pessoal. Aqui, ó. Vamos lá. Observe, aqui nós temos um rapaz, tá? Ele está aqui numa certa... Está sobre um muro, uma parede, está sobre uma parte mais elevada. E aqui a gente tem um rapaz B, tá? Um rapaz B. Se você observar, tá? Se você observar, o rapaz A ele arremessa uma bola para o rapaz B. Durante essa trajetória, a única força que atua sobre essa bola é unicamente a força-peso. Tá certo? É a força-peso. Ou seja, quando a bola ela se desprende assim da mão do rapaz A, tá? A única força que passa a atuar é a força-peso. Pronto. Agora observe só o seguinte: quando essa bolinha estava aqui, ó, tá? Quando essa bolinha estava aqui, tá aqui a força-peso, né, para cá. A trajetória, o deslocamento, não a trajetória, o deslocamento dessa bolinha foi justamente esse aqui, ó, saindo aqui das mãos do A até as mãos do B. Pronto. Esse foi o deslocamento. Se você observar, o ângulo de abertura entre a força-peso e o deslocamento é esse ângulo θ aqui, ó. Esse ângulo θ aqui. Pronto. Este ângulo θ, ele é menor que 90. É menor que 90 graus. Então, isso aqui implica que o cosseno desse ângulo, tá? O cosseno desse ângulo aqui, ele é um número maior que zero. Tá? Ou seja, ele é positivo. Tá? Isso aqui é positivo. Tranquilo? Pronto. Positivo. Então, o trabalho... Tá? O trabalho vai ser dado pelo quê? O trabalho vai ser dado pela massa da bolinha, que a gente está supondo aqui que seja m, né? Vezes a aceleração da gravidade, g, vezes a altura, né? O deslocamento aqui. A altura. Né? Como esse cosseno aqui ele é positivo, tá? Ele é positivo porque lembrem-se da expressão original do trabalho. Trabalho é o quê? Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, né? Como esse ângulo aqui ele é positivo, tá? A força ela é positiva, o deslocamento também, que são dados, são grandezas dadas em módulo. Portanto, esse trabalho aqui ele será positivo, viu? Será um trabalho positivo neste caso. E esse trabalho aqui, por que ele é positivo? Bem, porque se você observar, ele não é um trabalho... Essa bolinha, ela não sofre nenhuma resistência, né? O cara simplesmente a joga, tá? E ela cai sob efeito da gravidade, tendo a sua velocidade aumentada, né? Então é uma coisa assim que a força-peso, ela contribui assim com o movimento dessa bolinha, tá? Então esse aqui foi o caso A. Agora vamos pegar aqui um caso B.
Tá? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar aqui a situação contrária. Isto é, essa bolinha agora, tá? Pronto. Essa bolinha agora, ela está sendo arremessada pelo cara B, tá? Para o cara A. Então ela está saindo aqui, ó, do cara B. A força peso é sempre vertical para baixo. E ela está indo aqui em direção ao rapaz A. Então ela sai desse ponto para esse aqui. Pronto. Isso aqui é o deslocamento. Tá? Isto aqui é o deslocamento. Se você observar agora, o ângulo entre a força-peso, tá, e o deslocamento é esse ângulo θ aqui. Ó. Esse ângulo θ aqui, ele é maior que 90. Maior que 90 graus. Se ele é maior que 90 graus, então o cosseno desse ângulo, tá, ele vai ser menor do que zero. Ou seja, aqui nós temos um caso onde o cosseno é negativo. Tá? Se o cosseno é negativo, lembre-se lá da expressão original do trabalho. Trabalho é o quê? É força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Então, esse cosseno de θ aqui ele vai ser negativo. Bem, se ele for negativo, naturalmente ele vai fazer com que esse trabalho seja negativo. Tá? Então, o trabalho da força-peso aqui, neste caso, ele vai ser menos mgh. Tá? Menos GH. Ou seja, vai ser um trabalho negativo. Negativo. Tá? Pronto. Então, esse aqui foi o caso B. Se você observar na prática, como é que ocorre? Por que fisicamente, qual é o efeito dele ser negativo? O efeito é que vai ser um trabalho resistente. Né? A força-peso, tá? No momento em que o rapaz B lança a bola para o rapaz A, a força-peso ela vai fazer com que a velocidade dessa bola diminua. Né? Ou seja, toda vez que você pega um objeto e você lança ele para cima, no momento em que esse objeto está subindo, o que está acontecendo com a velocidade dele? Naturalmente ela está diminuindo. Então é como se a força-peso ela realizasse um trabalho negativo. Isto é, ela retirasse energia desse sistema. Tá? Quando é a situação contrária, ela dá energia para esse sistema. Tudo bem? Pronto. Então, pessoal, aqui por último, eu quero só que vocês compreendam uma coisa. Essa aqui é a expressão geral do trabalho. Tá? Deixa eu colocar aqui em azul. Essa aqui é a expressão geral. Tá? E já essa aqui é a expressão específica da força-peso. Tá? Ou seja, isso aqui é específico da força-peso. Tá certo? Pronto, então é isso, pessoal. A gente vai ver na próxima aula, tá? Quando a gente for trabalhar a questão de força elástica, que existe também uma expressão específica para o trabalho da força elástica. Tá? Eu vou gravar mais um vídeo aqui, respondendo um exercício aqui envolvendo esses conteúdos. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Então fiquem com Deus e aguardem aí o próximo vídeo. Tchau!